Bem, olá pessoal, esse vídeo é para demonstrar para vocês o projeto que tem na página 157 do livro Projetos de Circuitos Digitais com FPGA, do professor César da Costa, que é o material que nós temos utilizado. Então lá na página 157 tem o projeto de um componente, que é o temporizador, e ele denomina T-OND. Então nós vamos aqui fazer passo a passo a construção desse componente, que diferente dos blocos anteriores, que são os blocos normalmente abertos, normalmente fechados, esses blocos agora envolvem o conceito de contadores, que é um assunto que é estudado lá em circuitos digitais, só que tem alguns detalhes aqui em relação à frequência, como calcular a frequência de saída e de entrada dos contadores. Então vale a pena fazermos passo a passo. Lembrando que o objetivo é criar um símbolo gráfico que represente essa função lógica, de, essa função digital de contador, e que a gente possa depois importar esse componente a partir da nossa biblioteca em qualquer projeto que envolva contagem de tempo. Então é muito comum a gente encontrar contagem de tempo na, por exemplo, quando eu fecho uma porta, automaticamente essa porta pode ser fechada quase que instantaneamente ao ser detectado a presença de alguém quando é ativado o sinal de um sensor, ou normalmente eu não quero que isso seja feito instantaneamente, só após um tempo. Então eu posso controlar este tempo que eu quero que a saída seja acionada. Da mesma forma, eu também posso interromper uma contagem, um processo que está em contagem a partir de um sinal de habilitação de um sensor. Eu também posso interromper esse processo, resetar a contagem, digamos assim. Então, nos problemas com semáforo, controle de semáforo, nós vamos encontrar muito a necessidade de usar esse bloco. E podemos fazer isso facilmente aqui no Quartos. Então, vou criar aqui um novo projeto, como já temos feito em sala de aula. Vou colocar aqui na minha área de trabalho, aqui na pasta embarcados. Vocês colocam aí na pasta se vocês quiserem. E vou criar um nome para o projeto. Vou, na verdade, aqui na pasta embarcados, eu vou criar uma pasta chamada Ladder Blocks. E lá no Quartos, colocar o projeto na pasta Ladder Blocks também. Vou chamar o nome do projeto, o mesmo nome da pasta, mas não há obrigatoriedade nisso. Próximo. Em termos de configuração de FPGA, vou utilizar o FPGA da minha placa DE2115, que é diferente da que tem no laboratório. Mas vocês fazem o projeto com a Cyclone 2 sem problema. No meu caso é este, o FPGA. E aqui basta prosseguir. Bom, já temos aqui o nosso projeto criado. Agora eu vou criar um novo arquivo de bloco, diagrama de blocos, e começar a colocar meus componentes. Então, o primeiro componente que eu vou precisar
é um contador que vai funcionar como divisor de frequência. A unidade básica de contagem que nós vamos usar é de 0,1 segundos. Nós poderíamos usar um segundo, mas para que tenhamos mais precisão, nós vamos usar um décimo de segundo. E existem outras soluções usando centésimo de segundo. Nós vamos usar o décimo de segundo, que é como está sugerido. E para isso eu preciso gerar uma base de tempo de 0,1 segundo. O inverso da frequência é o tempo de um ciclo de clock. É o conceito de período. Então, se eu tenho 0,1 segundo, o inverso disso é 10 Hz. Então, eu preciso, para ter uma base de 0,1 segundo, de uma frequência de 10 Hz. Acontece que a frequência do clock interno da placa DE2 é de 50 MHz. Então, como é que eu vou, a partir de 50 milhões de Hz, 50 MHz, como é que eu vou gerar 10 Hz? Então, eu vou precisar usar o conceito de divisor de frequência. E a gente consegue dividir frequência utilizando contadores. E a gente consegue fazer isso bem fácil aqui no Quartz, definindo o módulo do contador. Então, imagine que se eu tenho 50 milhões e eu quero obter 10 na saída, é bem simples e intuitivo ver que basta dividir 50 milhões por 5 milhões. Então, quando eu faço a divisão 50 milhões por 5 milhões, eu tenho exatamente 10 na saída. Este vai ser o módulo do nosso contador. 5 milhões. Vamos ver então como fazer isso. Então, vou aqui no Symbol Tool e digito o nome do meu componente da biblioteca LPM, que é o LPM Counter. Então ele tem várias opções, como vocês podem ver aqui. Nós vamos usar algumas delas apenas. Dou OK e agora vem a configuração. Então a primeira coisa que eu tenho que dizer para ele é qual vai ser o comprimento em bits do meu contador. Ele coloca por padrão 8 bits. Mas vejamos, eu desejo contar, como acabamos de ver, 5 milhões, que vai ser o módulo do meu contador. Então eu preciso de 5 milhões de ciclos de clock para poder, ao fim desses 5 milhões, ter a frequência de 10 Hz. Ou seja, no final do último flip-flop, eu teria meus 10 Hz. Então, uma forma simples de fazer é abrirmos aqui a calculadora. E na calculadora, na função programador, eu digito aqui meus 5 milhões. Digitei os 5 milhões, vejo aqui que existem 1, 2, 3, 4, 5. 5 blocos de 4, que dá 20 bits. E tem umas 3 aqui na frente, o 0, 0, 1. Esse último bit não conta, que é um 0. Então vou até aqui o 1. Este vai ser meu bit mais significativo, vai ser meu bit de interesse. Ou seja, meu último flip-flop. Cada flip-flop associado a um bit. Então eu vou ter aqui 23 bits para representar 5 milhões. Então eu venho aqui e defino os 23 bits. A direção de contagem pode ser crescente. E veja que aqui já mudou no bloco do contador, do counter 0, já mudou aqui, ó, de 22 a 0, ou seja, 23 bits. E o único que vai nos interessar é o 22, que é o mais representativo. Então depois ele pergunta se você quer um contador
binário normal, com as saídas em bits, ou se você quer aqui um contador com um módulo, contador para divisão de frequência. Então eu vou colocar aqui que quero do tipo módulo e coloco aqui o valor que nós definimos de 5 milhões para ter 10 Hz. Não vamos necessitar de nenhuma entrada adicional, pode passar. E aqui no final vem algo muito importante, que é para cada componente da biblioteca LPM, e não só, de outras também, aparece essa última mensagem de que para o componente que vai ser criado, né, ele cria um VHDL, uma declaração de componente. Isso vai ser muito importante, porque quando nós formos copiar os arquivos BDF e BSF do componente lá para a biblioteca, eu também tenho que copiar os arquivos VHDL de todos os blocos que eu criei, que ficam na pasta que ele indica aqui, ó, fica na pasta de projeto. Se você copiar só o BDF e o BSF e não copiar os VHDL, os arquivos VHDL dos componentes que foram gerados, vai dar erro na sua compilação. Então, isso é muito importante. Agora ele criou aqui, já tenho meu primeiro contador. Agora eu vou precisar, aqui a entrada vai ser exatamente meu clock de 50 MHz da placa aqui, ó. Então agora eu vou precisar de um outro contador. Eu venho aqui, digito counter novamente. Esse sim vai funcionar como contador propriamente dito. Aquele outro nós usamos para divisão de frequência. Então aqui nós vamos utilizar 16 bits. Permite contar até, é um exagero, né? Permite contar 2 elevado a 16. 65.535 pulsos, onde cada pulso é 0,1 segundo. Então, se você multiplicar 60.535 por 0,1, você vai ter 5.000, mais de 5.500 segundos, o que é muita coisa. Lembre que um minuto tem 60 segundos. Então, é mais do que suficiente, mas é o que está indicado no material. Vamos deixar aqui. Agora aqui não vai ser mais do tipo módulo. Então queremos um contador mesmo binário, com saída. A saída vai ser um barramento com os bits. E vai comparar bit a bit. Aqui não precisa de portas. E aqui ele inclui um pino muito importante, que é um pino de entrada síncrona. E esse pino vai me permitir fazer um controle de quando é que eu quero contar. Então, se eu quero contar, eu ativo essa porta com nível lógico baixo. Ela é ativa em nível lógico baixo. Ou se eu quero desabilitar, eu coloco em nível alto. Então, vamos para frente. Mesma coisa, ó, vai criar o VHDL. E eu então finalizo. Tenho agora o meu counter 1, meu segundo componente. Então veja que interessante, tem dois contadores, um com a função de divisão de frequência, você pode até escrever aqui em cima. E qual é a frequência de saída. E aqui você tem o contador que vai definir o tempo de contagem. Para fazer o temporizador, nós precisamos de mais dois blocos da biblioteca LPM. Duas macro-instruções. Precisamos de um bloco chamado LPM constant, que nada mais vai... Já tem aqui uma função aberta do Mega Wizard. Aqui, já abriu. Então, do LPM constant,
qual vai ser o valor que eu vou armazenar que eu quero que seja contado, ou seja, aqui literalmente é o tempo que eu quero contar. Então, suponha, eu tenho que definir os bits, então eu estou trabalhando lá no computador counter 1, eu coloquei 16 bits, então aqui tem que ser coerente, atenção, tem que ser a mesma quantidade. E aqui o valor decimal que eu quero. Então, suponha que eu quero 5 segundos. Então, se eu colocar 5 segundos aqui, 5 aqui, ele vai fazer a conta 5 vezes a base de tempo. 5 vezes 0,1 vai dar 0,5 segundos. Não é isso que eu quero. Eu quero 5 segundos. Então eu tenho que colocar aqui 50. Aí ele vai fazer a conta 50 vezes 0,1, que é a base de tempo, e vai me dar a resposta. Ou vai me dar o tempo que eu quero. Avanço. Mesma coisa, ó. Criação do VHDL, deixo marcado aí. Não precisa marcar os outros, só o CMP. Termino aqui. Posso colocar aqui o meu LPM constant. Agora eu preciso de um outro bloco, que é o bloco comparador. Veja que ele colocou aqui embaixo do barramento, ó, os 16 bits. Esse aqui é o símbolo de barramento, né? Uma linha mais grossa, cortada, e o número embaixo dizendo a quantidade de bits que trafega naquele canal. Agora eu vou colocar um outro componente, que é o LPM compare. E aí com o LPM compare, eu vou definir também os 16 bits, que é o que estamos trabalhando, e é a operação lógica que eu quero. No caso aqui está definido maior ou igual. Ele coloca aqui, ó, greater or equal a GB, digamos assim. A maior ou igual B vai ser a operação. Então, se o tempo, o valor de contagem, for maior ou igual do que eu defini lá no LPM constant, sei, 50, se eu tiver aqui mais pulsos que 50 pulsos, significa que a saída vai ficar ativa. É assim o princípio do contador, de um temporizador, para disparar algum processo, uma irrigação, abertura de uma porta, né? Disparar uma válvula de uma bomba de irrigação, e um semáforo que só deve acender depois que passar um determinado número de carros, ou só deve ficar amarelo depois dele perceber que já faz X segundos que nenhum carro atravessa ali, então aí sim ele muda para o amarelo. Então tem várias aplicações. Aqui não precisa mexer em nada. Novamente vai criar o componente. O LPM compare posso colocar aqui, por exemplo. E agora o que é que falta? Colocar as entradas e saídas. Então vou colocar aqui também uma porta NOT, porta de negação, que vai ter uma função interessante. Eu vou definir aqui um pino de entrada, que vai ser uma chave, no caso da placa, seria uma chave. Na prática pode ser também um interruptor, um botão. Eu vou chamar isso aqui de habilitar, enable. Eu posso associar depois, lá no meu projeto prático, a uma chave, SW0, SW1 ou o que eu queira. E aqui associar a esse pino de habilitação do contador, esse pino síncrono. Então isso aqui é bem interessante. Então veja, quando o enable estiver em nível lógico 0, que é a condição normal aqui, nós vamos ter aqui a saída em 1. Então, eu vou ter a negação e o 1 aqui. O contador vai ficar desligado. Lembre que ele é ativo nível baixo.
Quando eu colocar o enable em 1, significa ligar a chave, ou seja, colocar ela nível alto, aqui vai ter 0 na saída e aí o contador é habilitado, porque ele é ativo nível baixo. Fosse ativo nível alto, era o raciocínio contrário. Ok? Agora eu vou fazer a ligação deste contador com deste divisor de frequência com este contador. Então o que é que eu faço? Aqui tem uma coisa interessante. Eu puxo aqui o fio do barramento. Vou colocar isso para cima, assim. Clico no fio e escrevo o mesmo que está aqui dentro do bloco. Ou seja, vou dizer que nesse fio aqui está passando os 22 ponto. Atenção, tem que ser exatamente como está aqui dentro. Que abre colchete, 22 ponto, 0 fecha colchete. Não estou dizendo que nesse barramento passa aqui meus 23 bits, mas o único bit de interesse aqui é o 22. Então o que é que eu faço? Eu poderia colocar uma porta de saída, output, já que aqui é a saída do bloco, colocar uma porta output e dizer que o nome dessa porta output é Q22. Então eu teria nesse output apenas o último bit. Acontece que a saída desse bloco é a entrada deste outro. Eu não posso fazer essa ligação direta aqui, ó. Não posso pegar esses 23 bits e colocar aqui no clock, porque aqui eu só preciso do que 22. Então, uma coisa que a gente vai fazer é usar o conceito de porta bidirecional, bidir. Já está aqui. Ela serve como entrada e como saída. Então, olha que interessante. Nós vamos fazer aqui, ó. Vou chamar essa porta de Q22. Vou colocar. Então aqui já está definido Q22, então ele já entende, não preciso ligar isto aqui, ele já entende que eu estou usando o último bit deste barramento. E vou ligar esta saída, vai ser um pino de entrada para este bloco, já que é bidirecional. Se eu colocar aqui input ou output, não vai dar para fazer isso que eu estou fazendo. Tem que ser bidirecional. Eu garanto que agora aqui na entrada eu tenho 10 Hz. Isso é muito interessante, que é a base de tempo do contador. Ele vai incrementar a cada 0,1 segundo, dando precisão, maior precisão ao temporizador. Então, agora, eu ligo este pino, este barramento, no primeiro vetor de dados, data A, aqui, e ligo a minha constante, que é o tempo que eu quero controlar, aqui no segundo barramento. Então, no momento qualquer momento que eu precisar alterar o valor, basta editar esse componente, mudar esse valor aqui. E agora preciso da minha saída. Então eu vou colocar aqui um output, que pode ser, no meu caso aqui, um LED. Certo? Mas ele pode ir para um relé, pode acionar o seu dispositivo. Então aqui eu vou chamar de LED R. LED R em 0. Pronto, então eu tenho aqui já o meu sistema montado. Vou salvar o nome do arquivo BDF onde, que é o nome que ele sugere. E aqui tem uma coisa interessante. Ele espera, como o nome da entidade de nível superior é o mesmo nome do projeto, LaderBlocks,
Então, se eu compilar do jeito que está aqui, vai dar erro. Porque ele espera que tenha o mesmo nome. Ele espera um arquivo VHDL ou um arquivo BDF com esse nome. Então, o que é que eu faço? Eu venho aqui em Files, já que o nome é diferente. Veja que ele criou os arquivos ó, do contadores e tal. E eu venho aqui no TOND e defino que ele é a entidade de nível superior. Então, no momento que eu faço isso, agora sim eu posso compilar. Então, vamos ver se ele vai funcionar. Já está em processo de compilação. Eu lembro que no projeto de um circuito de um projeto em FPGA envolve várias fases. Então ele vai fazer a síntese, que é a análise de quantas entradas tem, quantas saídas tem, quais são os sinais envolvidos. Ele vai fazer a otimização dos roteamentos e dos componentes dentro do FPGA, de modo a ocupar a menor área possível. Então é feita uma série de passos que estão concentrados todos na função no quartos. Existem outras ferramentas que têm essas funções separadas. Então por isso que demora assim, porque ele faz todos esses processos. Não tem que se preocupar com os warnings, no nosso caso aqui. E já temos então a compilação. O que é que eu posso fazer agora? Criar a caixinha que vai representar essa contagem. Então eu posso vir aqui em File, Create Symbol File. Então veja que ele já tem os arquivos BSF, né, dos componentes que foram inseridos. E agora eu vou criar aqui meu BSF do Tond. Então ele criou. E neste momento eu já poderia aqui fazer um teste de utilização, por exemplo, atribuindo pinos e fazer um teste de contagem. Então basta atribuir ao enable a uma chave da placa, SW0 por exemplo, e o LED R0 a um LED qualquer. E quando essa chave for habilitada, depois de 5 segundos o LED acende, que foi o valor que eu defini aqui. Mas eu já vou mostrar para vocês como seria jogar isso aqui para a biblioteca, junto com os outros arquivos que são necessários. Então, eu vou fechar esse arquivo, fechar o projeto, e agora vou aqui ao Explorer. Vou fazer essa parte em outro vídeo.